Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Uma responsabilidade grande de poder trazer na terça-feira um culto de ensinamento, uma palavra doutrinária, uma responsabilidade grande. Mas eu peço a Deus que em poucos minutos Deus possa falar conosco, né? Estamos aí um pouquinho distante dos irmãos devido ao isolamento, né? Mas a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus, ter comunhão, né? Ter contato com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Peço ao Senhor que este ensinamento possa adentrar aos nossos corações, que Deus possa falar conosco. Eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, porque eu ainda não me familiarizei com o vídeo. É um pouquinho estranho, né? Mas temos que, de alguma forma, tentar se adaptar. Eu também não quero que esse vídeo fique indo, né, como um ensinamento, um treinamento. Mas eu quero aqui colocar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estava meditando, né? E depois de ter sido avisado que daria doutrina algumas terça-feira, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu peço ao Senhor que, por intermédio dessa palavra, alcance o nosso coração, que nós possamos aí se alimentar da palavra de Deus. Irmãos, eu quero aqui meditar com os irmãos lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45, se você puder aí abrir, você possa acompanhar comigo. Mas diz assim a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os seus ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Aqui eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma passagem bíblica no Evangelho de Mateus, ali onde Jesus fala no Sermão do Monte, e me chamou muito a atenção em compartilhar com os irmãos essa passagem. E olhando versículos antes, né, do 36 ao 44, nós vamos ver que Jesus vai dar uma exortação sobre a vigilância. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é tão importante ser vigilante, porque nós não estamos dentro da igreja e já conseguimos até entender e compreender que não é a igreja que faz nós firmes na presença de Deus, é a comunhão com Ele, né? Independente de nós não estarmos num culto, em comunhão, adorando a Deus, isso não pode, de alguma forma, não podemos ter essa fraqueza até espiritual de entender por não estando culto, nós não estamos servindo a Deus na igreja. Isso não quer dizer que nós não devemos estar em comunhão com Ele, né? E uma certa vigilância. E me chama a atenção nessa passagem porque vai falar de servo. É bem verdade aqui que quando aqui Jesus está ensinando os discípulos, você vai ver que ele vai falar de servo. E o que é servo? Servo é uma pessoa serva que não tinha a livre disposição da sua personalidade e bens, ou seja, era um serviçal, pessoas que serviam
a um senhor. E aqui na parábola, quando Jesus está dizendo aqui aos discípulos, ele está dizendo, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Ou seja, o Senhor aqui, ele depositou sobre os seus servos algumas responsabilidades. Mas Jesus, ele vai ensinar, porque ele vai comparar a atitude de um servo prudente e fiel e a atitude de um servo ao ver que o seu senhor demorou, começou a tomar atitudes errôneas. Se você observar aqui, Jesus vai dizer, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, tanto servindo de uma maneira prudente, fiel, na presença do seu Senhor, e mesmo pela demora da sua volta, continuar servindo fora da presença ou dos olhos do Senhor. E ele também vai falar aqui a respeito do servo mau, o servo imprudente. Ele vai dizer aqui, porém aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios. Virá o Senhor naquele servo num dia em que não espera. Ou seja, aqui me chama a atenção também, porque pelo fato do Senhor demorar, pelo fato do Senhor tardar a sua vinda, esse servo aqui, ele começou a fazer as coisas relaxadamente, começou a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os ébrios. Ou seja, no versículo 50 vem uma resposta aqui de Jesus no seu ensinamento. Virá o seu senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Irmãos, aqui fala de dois tipos de servo, o fiel e o prudente, e o fiel mau, né? Aquele que, pela falta de tardar da vinda do seu senhor, começou a fazer as coisas relaxadamente. Mas eu quero aqui frisar em poucos minutos, né? No versículo 46, onde que ele diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, achar servindo fiel e prudente. É interessante observar isso, por quê? Porque nós entendemos que nós servimos a Deus, entendemos que nós somos servo ou serva do Senhor. Quando Josué disse no Josué capítulo 24, no versículo 15, Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ou seja, Josué dizendo, eu sou servo, né, do Senhor, então eu e minha casa nós servimos ao Senhor. E o que é servir? Servir é viver ou trabalhar como servo. Hoje, servindo a Deus, nós temos essa responsabilidade de obedecer os mandamentos, ter essa responsabilidade de fazer a vontade do Senhor. Então, quando eu me enfatizo assim, quando eu paro para pensar, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, isso é uma responsabilidade muito grande. Porque olhando para mim, olhando para você, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Nós temos uma responsabilidade. Se nós entendemos que servimos a Deus, que somos servo do Senhor, e o servo não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor manda. Então é interessante a gente observar, porque os olhos do Senhor, ele está a quem ele tem por filho, a quem ele serve a ele. Então é interessante, por quê? Porque quando os discípulos, uma certa feita, pediu a Jesus para que Jesus acrescentasse fé neles, e Jesus falou a respeito, se eles tivessem fé como um grão de mostarda, dizia aquele monte, vai-te para lá, e o monte iria. E quando Jesus vai falar a respeito de uma parábola de um servo que trabalhou o dia todo e voltou para sua casa, e aí chegou o seu senhor, e o seu senhor, ao invés dele descansar,
o seu senhor ainda dá algumas funções. Antes de você ir descansar, vai, prepara o meu alimento e depois você vai descansar. Então Jesus está ensinando ali a respeito de servo. E olha que Jesus diz aos discípulos em Lucas capítulo 17, o versículo 10. Jesus diz assim a eles: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Olha que interessante. Tudo que for mandado, dizei: somos servos inúteis. A gente pode ter um grande erro nos dias de hoje, de achar que estamos fazendo alguma coisa e temos direito de receber muito mais, né? Mas aqui Jesus está ensinando aos discípulos: olha, vocês ainda fazendo, vocês são servos inúteis, porque vocês fazem somente o que vocês deveriam fazer. Então muitas das vezes a gente pode até cometer um erro muito grande de achar que estamos fazendo alguma coisa e achar que já temos o direito de alguma coisa, né? Mas nós somos falhos, mas Deus é misericordioso, por isso que nós teremos que fazer a obra de Deus, porque nós não podemos falhar, nós não podemos fraquejar num momento como esse. Mas olha, enfatizando aqui no versículo 46, eu quero correr aqui, mas essa questão do Senhor olhar, né? Do Senhor olhar, voltar e achar servindo assim, é uma coisa para mim, para você, acordar, despertar, porque os olhos do Senhor estão na minha e na tua vida, independente, meus irmãos, de nós não estarmos no culto, independente de nós não estarmos na igreja, aí sim que os olhos do Senhor estão conosco, que os olhos do Senhor estão observando o nosso sentar, o nosso levantar. Deus, ele te conhece, ele sabe o que tem no teu coração, ele sabe o que você está pensando, ele sabe a sua preocupação, ele sabe a sua ansiedade, a sua angústia, ele verdadeiramente sabe o que você precisa, o que nós precisamos. Mas nós como servos, nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque isso aqui também fala de salvação, e nós precisamos, a Bíblia fala e nos exorta muito, que nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que estar atento à vinda do Senhor Jesus. É interessante, porque Atos capítulo 2, versículo 17 até o versículo 19, depois da descida do Espírito Santo, se não me falha a memória, no seu versículo 18, o Senhor diz que nos últimos dias, isso fala da passagem de Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito aos servos, às servas, né? E eles profetizarão, o derramamento do Espírito Santo. E nós entendemos sobre isso, ser cheio da presença de Deus, né? Agir como Deus agiria em todas as maneiras, porque quando você olha aqui esse servo mau, você vai ver que ele começa, por tardar o Senhor, ele começa a beber, ele começa a espancar, ele começa a comer, ou seja, ele faz as coisas totalmente fora dos olhos do seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor não está presente. Mas isso me chama a atenção, por quê? Porque o Senhor trata eu e você como servo. Olha que interessante, se você observar Jó capítulo 1, no seu versículo 8, quando o Senhor diz assim, e disse a Satanás: observaste ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha como o Senhor observou a vida de Jó e chamou de servo. Olha que Satanás rodeando a terra, e aí ele fala: observaste o meu servo Jó. E aí Deus vai dar características de Jó, que era homem sincero, reto e que temia ao Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, nessa doutrina de hoje, nesse ensinamento, os olhos do Senhor, da mesma maneira que Satanás tem rodeado a tua vida, Deus pode dar testemunho de mim e de você, mas entenda uma coisa, isso vai depender da maneira que eu e você estamos servindo a Ele.
da maneira que nós estamos servindo ao Senhor. Por isso aqui nós vemos Jó, um homem que estava servindo a Deus, não era sincero, reto e temente ao Senhor e se desviava do mal. Então há uma característica aqui de Jó, né, servindo ao Senhor. Então entenda uma coisa, meu irmão e irmã, os olhos do Senhor estão nos olhando. Satanás está rodeando a minha e a tua vida, a nossa estrutura, para ver se acha uma brecha, para nós desviarmos, para nós fazer coisas que não agradam a Deus. Mas Deus, nessa noite, Deus, nesse dia de hoje, Ele quer dar testemunho de mim, testemunho de você, meu irmão e minha irmã, como estamos servindo ao Senhor, de que maneira nós estamos servindo ao Senhor. Ela caia surimi canta na Arábia Séria. Deus nesta noite está falando comigo, Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Sejamos hoje testemunha do Senhor, mesmo sem estar na igreja. Seja crente na tua casa, no teu serviço, aonde você estiver, que o Senhor possa enxergar, que Satanás possa estar até rodeando a sua vida, mas o Senhor dá testemunho, porque você serve você serve ao Senhor, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: bem-aventurado aquele que serve o Senhor, e quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. Os olhos do Senhor estão na minha e está na tua vida, meu irmão e minha irmã. Olha que interessante, quando nós olhamos Moisés, quando Moisés vai ao monte falar com Deus, o povo fica lá embaixo. Mas olha que coisa triste, pela demora que Moisés estava conversando com Deus para trazer ensinamento ao povo. Olha que a falta de servir a Deus do jeito que Deus quer. O que o povo faz? Ele olha e questiona por que Moisés estava demorando, porque Moisés estava demorando muito. E eles questionam Arão. E olha que coisa triste. O crente não trabalhar em cima do tempo, ter paciência nos momentos de dificuldade. Eles não souberam esperar Moisés, e ali fizeram, Arão começou a pedir os pingentes, os ouros, e fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar um bezerro de ouro, começaram a servir a outros deuses, sendo um povo escolhido de Deus. Olha que interessante, porque os olhos de Deus estavam no meio daquele povo. Quando Deus olha, conversando com Moisés, Êxodo capítulo 32, no versículo 7, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Olha que interessante, o que fizeste subir do Egito, olha, saindo da escravidão, saindo da servidão de Satanás, mas ao mesmo tempo servindo a Deus, começaram a se corromper, começaram a voltar às práticas errôneas. Ali teve um peso muito grande, porque quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas, Moisés manda matar aproximadamente mais de 3.000 homens. Pessoas pagam o preço por se desviarem do caminho, por não estar servindo a Deus como Deus quer. Então nós precisamos entender isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos estar servindo ao Senhor da maneira que Ele quer, que quando Ele vier, Ele achar eu e você servindo a Ele. É triste dizer que quando a gente olha para Saul, até escolhido pelo povo, mas Deus o escolheu ele. Ele servia a Deus da maneira que ele queria, do jeito que ele queria. A servidão de Saul era do jeito que ele queria. Porém, Deus assim achou e rejeitou. Rejeitou Saul por quê? Desobediência. Por que rejeitou Saul? Porque ele não cumpria a vontade de Deus, não cumpria a sua palavra.
Então, meu irmão e minha irmã, servir a Deus é muito mais além do que eu e você imagina. Servir a Deus é muito mais além do que eu e você imaginamos. Nós precisamos servir a Deus obedecendo os seus mandamentos. Quando eu olho o Senhor Jesus Cristo nas suas últimas instruções aos discípulos, meus irmãos, quando ele pega aquele balde, quando ele pega aquela toalha, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele ensina, se o mestre faz isso, se o mestre se torna servo, vocês também vão ter que lavar uns pés um dos outros. Isso fala de humildade, isso fala de união. Isso, meu irmão e minha irmã, o que ocorre muito na igreja é exatamente essa desinuão. Ou seja, pessoas que são desunidas, pessoas que brigam entre si e acham que ainda estão servindo a Deus da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então é interessante a gente hoje se alertar, é interessante a gente estar atento ao que Deus está falando conosco, ao que Deus tem para mim, para você, nesse ensinamento de hoje. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Irmãos, como é que eu e você está servindo a Deus? De que maneira nós estamos servindo a Ele? Só Deus te conhece. Só Deus sabe como você está. Só Deus sabe como está o teu coração, a tua mente, o teu pensamento. Só você mesmo, meu irmão e minha irmã, sabe como que está a sua estrutura espiritual. Palavra de hoje: não espere voltar à igreja, que talvez não volte nem os cultos. Se você tem que se arrumar diante da presença de Deus, nós não sabemos a hora, nem o momento que Jesus voltará. Nós não sabemos nem o momento que Jesus pode ir de encontro à minha vida. Então eu tenho que estar preparado. Você precisa estar preparado. Você precisa estar feliz servindo a Deus com obediência, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a tua vontade. Eu quero terminar aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, o versículo 17, que diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, grava isso, nem todo o que me diz Senhor e Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, aquele que está servindo do jeito que Ele quer, esse sim estará no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é muito triste, porque o que tem de gente achando que está servindo a Deus, porque canta, porque prega, porque tem dom espiritual, porque tem dom de revelação. O que tem de gente que acha que está servindo a Deus porque faz um evangelismo, porque ajuda alguém. Isso não é garantia de céu. Garantia de céu é quando o Senhor vier, achar eu e você servindo Ele da mesma maneira que Ele deseja para mim e para você. É uma obediência à palavra de Deus. Nós já sabemos o que é certo e já sabemos o que é errado. Triste é dizer que quando Abraão intercedeu por Ló, quando eles estão indo, levados por anjos, havia uma ordem do anjo: não olhe para trás.
Olha que interessante, servindo a Deus, mas a sua mulher, ela olhou para trás. A Bíblia não revela, a Bíblia não fala o porquê que ela olhou para trás, mas a gente dá a entender que alguma coisa que ela deixou para trás fez ela voltar. Ela não queria um renovo, ela não queria uma mudança, ela não queria uma nova vida. Então não dá para mim, para você carregar as coisas do passado, sendo que Deus fez para mim, para você coisas novas. Então entenda uma coisa, Deus pode até tardar a vir, mas quando Ele voltar, Ele precisa ver eu e você servindo a Ele da mesma maneira que nós começamos, obedecendo a Deus. O tempo não desvia crente. O que desvia crente é o desejo carnal. O que desvia crente é o desejo mundano. Isso não pode estar mais na minha e na tua vida. Isso é procedência maligna, isso é estratégia de Satanás para roubar a tua fé. Então, em nome de Jesus Cristo, fique com essa palavra, meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra. Feliz é o servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E como é, presbítero Ricardo? O versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Ou seja, nós temos uma responsabilidade e nós devemos ser fiel e prudente. Para quê? Para que nós possamos, quando o Senhor vier, encontrar eu e você servindo a Ele, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui agradecer esta oportunidade. Eu quero aqui fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei como que você está, eu não sei a maneira que você se encontra. Deus é quem sabe como que você está servindo a Ele. Mas se essa palavra adentrou no teu coração, se você não está da maneira que Deus gostaria que você estivesse, talvez Jesus pode voltar para você agora. Talvez Jesus pode voltar para você amanhã, eu não sei o dia, talvez pode voltar para mim, mas eu preciso estar preparado, você precisa estar preparado. Então só Deus sabe como que você está. Então eu quero aqui fazer uma oração pela sua vida. Se você está afastado, que está ouvindo e não faz parte desse ministério, que está afastado do caminho do Senhor, que serviu a Ele, ainda há tempo de você servir ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, fica com essa palavra. Eu quero aqui terminar orando pela tua vida. Feche seus olhos aí aonde você está e ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, assim o Senhor me deu esta oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor. Fala com o teu filho, fala com a tua filha. Depois desta palavra, meu Deus, só o Senhor sabe como estamos diante da tua presença. Mas restaura aquele que está desanimado, restaura aquele que está triste, que está abatido. Em nome de Jesus, meu Pai, renova o teu filho e a tua filha dentro da tua casa, dentro do teu lar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, passou um pouquinho do horário, mas Deus abençoe a tua vida. Espero que você ouça e assista esse vídeo, tenha paciência. Doutrina é difícil, mas é a que vai levar para o céu. Entenda uma coisa, tem muita gente que naquele dia vai sentir muita falta de um culto doutrinário. Entenda uma coisa, Deus só exorta aquele que Ele ama. Deus só exorta quem a Ele tem por filho. Então se você é filho e filha do Senhor, se você é servo e serva do Senhor, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, fique com Deus.